Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta segunda-feira na parte da tarde do dia 20/1 de 2025. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar sobre uma reunião que pode rolar no dia de hoje para poder definir se o Brian Rodrigues vai jogar no Vasco ou não irá jogar. Vamos falar também a respeito do Wanderson, que o Vasco voltou a negociar, porque depois daquela notícia que o Rony teria ido para o Fluminense, nós fomos buscar informações, porque o Rony era aquele jogador que o Vasco pretendia, de repente, pedir em uma possível troca ou um possível empréstimo do Ryan para o Palmeiras. E vamos trazer também algumas atualizações sobre o Rony, o Vasco que não tem 50% do Lucas Zucarello, e é claro, pode comprar mais 20%. Vamos trazer os valores do Lucas Zucarello e vamos falar muito também a respeito dessa copinha. Será que tem algum jogador que dá para reaproveitar? E a respeito do Campeonato Carioca, porque agora o Vasco tem um número de partidas para poder vencer. Porque, rapaz, o que está em jogo é a classificação para a Copa do Brasil de 2026. E para finalizar, toda a festa, toda a expectativa do povo manauara para receber o time do Vasco, time titular, que será comandado pela primeira vez pelo Carille. Então vou chamar a vinheta, já eu volto aqui, ó. É muitas informações, rapaz, porque teve jogador aí, olha, que forçaram uma barra para chegar aqui e parece que fechou com vitória. Calma. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102 mil inscritos aqui nesse canal. E vocês viram aí, Empório do Bacalhau, Rua Professora Paulo Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha, o melhor petisco, a melhor bebida gelada e o melhor atendimento totalmente familiar. Procura ali o Gustavo, procura ali o Gabriel e fala: olha, tô vindo aqui através do Léo lá do Na Torcida, que com certeza você vai ter uma moral, um monstro. Como eu estava dizendo, muito obrigado aos mais de 102 mil inscritos aqui no canal. Para você que me acompanha todos os dias, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu like e muito obrigado também pelo seu comentário. Para você que acabou de chegar, não esqueça também de deixar o seu like, de comentar. E se você ainda não for inscrito, se gostar, se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora, para não ficar somente aqui nos nossos pedidos, agradecimentos e indicações, vamos falar de um jogador que, olha, já forçaram uma barra incrível para ele poder estar aqui no Vasco. Estou falando de Eduardo Vargas. Segundo Transferências 24 Horas, acabou de acertar com o Vitória. Então, quer dizer, jogador que o André Cury queria, porque queria colocar aqui, está fechando com o Vitória, e deve disputar já esses clássicos maravilhosos lá da Copa Nordeste, o Bavi. E como diz o meu amigo Dantesco, é menos um na planilha. Queremos falar também a respeito desse daqui, porque eu tenho uma pergunta bem indecente para você, porque a informação que sai lá do Planeta do Futebol é que Paulo Brax, que era CEO do Santos, pediu desligamento, está desempregado. Não vou pedir para ele voltar para o Vasco, calma. A pergunta que eu tenho para te fazer: quem é mais rápido na janela de mercado? Paulo Brax ou Marcelo Santana? Porque, olha, vou te contar, tem gente que hoje em dia tem até saudade do Paulo Brax, porque, cara, o Marcelo Santana até agora, nós estamos aqui nessa expectativa. Será que o Vasco vai conseguir, nessa janela, fechar esse ataque, contratar 2 ou 3 jogadores? Porque esse daqui que bateu na Juventus, e na época eu falei, cara, o Douglas Luiz
está saindo do seu clube da Premier League para poder jogar no futebol italiano e não é um bom centro esportivo, não é um bom mercado, de repente vai ficar sumido. Perdeu espaço na Juve, perdeu espaço na seleção, só que de repente pode estar pintando no Manchester City, porque o Rodri sofreu uma contusão muito grave e agora o Manchester City, que sabe que ele não está jogando com frequência na Juve. Bom, o Pep Guardiola está tentando trazer o jogador para a Premier League de novo e eu acho que seria um salto na carreira dele, de repente até para poder se recuperar. Claro que o Vasco nessa história ganha mais uma grana devido àquele mecanismo de solidariedade e olhando para a carreira do Douglas Luiz, com certeza no Manchester City, jogando com Pep Guardiola, ele tem todas as condições de recuperar a sua carreira, na minha opinião, um dos maiores meio-campos, pelo menos dessa geração. Infelizmente, uma má escolha, às vezes o jogador acaba saindo de cena, mas eu acredito muito no potencial do cria da Colina. Agora, parece que quem não está com tanta moral assim pode estar se despedindo do Vasco da Gama é o Emerson Rodrigues, e diz assim a informação que foi repercutida pelo NTCast, que vem lá do Vene Casagrande. Emerson Rodrigues está próximo de rescindir com o Vasco para poder ser transferido ao Ludogorets. O Vasco não contava mais com o atacante e com isso o Inter Miami aceitou a devolução para o emprestar novamente, mas dessa vez para o clube da Bulgária. Engraçado que o jogador chegou, o Vasco já queria devolver no final do ano, o Inter Miami não aceitou e o Vasco vai economizar cerca de 1,5 milhões de reais no total. Essa apuração é lá do Lucas Pedrosa, juntamente com o Vene Casagrande. Para nossa curiosidade, ele agora fará parte de um elenco que já tem Eric Marcos e o nosso poderoso artilheiro do Ludogorets, Juan Cruz. Eu queria saber da sua opinião. Vai sentir saudade? Agora, falando da próxima informação, eu queria te perguntar, valeu a pena colocar De Luca e Zé Gabriel nessas duas primeiras partidas do Campeonato Carioca? Porque, segundo o GE, muito bem repercutido lá pelo Leandro Mendonça, aqui do NTCast, diretoria do Vasco pretende negociar Zé Gabriel e De Luca até o fim da janela, é dessa janela, de transferências. Zé Gabriel e De Luca não fazem parte dos planos da diretoria do Vasco para 2025. Zé Gabriel possui altos vencimentos e se tornou uma dor de cabeça para a folha salarial ou para o Vasco da Gama, que já está bem inchada. De Luca, por sua vez, também não tem desempenho satisfatório e não é levado em conta pela comissão técnica de Fábio Carille para o decorrer do ano. E, cara, sinceramente, não consegui entender. Ontem reclamei muito disso na transmissão, já tinha reclamado contra o jogo do Bangu, contra o jogo do Nova Iguaçu, que eu não consigo entender, porque quanto mais colocam esses caras, mais queimam o produto. É melhor não colocar mais na vitrine, porque parece, né, que toda vez que eles tentam atuar, eles conseguem piorar o seu desempenho. Então é -2, eu acho que aqui também deveria estar o Serginho, no meio desse balaio, porque olha, ontem, cara, já vou falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem. O Vasco agora precisa, sabe, ganhar um número de partidas, porque senão não se classifica para as semifinal do Carioca, mas é aquilo que a gente bate sempre na mesma tecla. Meu irmão, não adianta. Você começa mal o Carioca, depois tem que ficar colocando os titulares para ficar apagando incêndio contra jogos sem apelo nenhum. Campeonato fraquíssimo, sem premiação, e você ainda tem que ver um monte de baranga com ingressos a R$80, irmão. Arquibancada, tá? E pra gente poder seguir, vamos falar agora a respeito de Rony, porque segundo informações que veio lá do BTB, o Rony teria aceitado a proposta do Fluminense e o negócio seria formalizado, isso nas próximas horas. Essa informação, ela subiu na noite de ontem e nós fomos ali apurar para poder entender. E aquilo que nós conseguimos de informação foi exatamente isso aqui, ó. O staff do atleta não confirmou a informação aos jornalistas e condição do jogador ainda é tratada como indefinida.
Rony estaria avaliando a oferta do tricolor das Laranjeiras junto à sua família. O Vasco ainda não desistiu do atleta, mas só aceitaria fazer negócio com o Palmeiras através de empréstimo ou troca por algum jogador que o Vasco tenha no elenco. E já também tínhamos falado sobre o interesse do Abel em levar o Ryan para lá e teria até oferecido 2 jogadores do seu elenco, jogadores que seriam, nesse time do Palmeiras, reservas. Só tem um detalhe: Vasco pode ter interesse de trazer o Rony, o Abel pode querer ceder o jogador, mas a informação atrás, ali do Flucê, que ele estava avaliando com a sua família e ainda estava indefinido, o jogador tem que aceitar ir, porque ele tem contrato vigente hoje com o Palmeiras. Mas, bom, como envolve o Vasco, como envolve o interesse e até uma possível troca, nós temos que te manter atualizado. Então, sobre o Rony, não tem nada indefinido, mas não quer dizer também que o Vasco está contratando. Vamos ver no decorrer do dia de hoje o que irá acontecer nessa negociação do Rony. Uma outra negociação que eu acho que vale a pena a gente trazer para vocês, porque temos atualizações, é do Brian Rodrigues. Primeiro, seu empresário, ele falou à rádio Ponto Penal que gostaria de ver o seu jogador atuando pela Europa, mas também não descartaria a possibilidade do seu futuro ser em um grande clube do Brasil. E aqui, para a gente poder seguir, vou trazer agora uma informação lá do Lucas Pedrosa. Como informamos na sexta-feira, Vasco deve ter uma nova rodada de conversas para conseguir a contratação do ponta. A tendência é que essa reunião aconteça ainda hoje. E além do Brian Rodrigues, Vasco voltou também a tentar a contratação do Wanderson, aquele jogador que queria ganhar mais de 1 milhão, e eu cheguei a falar aqui nesse canal. O Wanderson se tornou a terceira opção, porque mais um jogador foi contratado que vem com status de titular, que de repente colocaria o Wanderson como terceira opção. Mas contudo, o Wanderson queria 1 milhão, que só ganhava 700 mil no Internacional, ele chegou aqui cheio de banca, mas parece também que está lá sendo escanteado. Aí o Vasco voltou, e a informação é essa: apesar do negócio anterior ter esfriado pela alta pedida do atleta, o Vasco voltou a tentar um empréstimo junto ao Internacional e também buscará diminuir a pedida do ponta esquerda para convencer a jogar no Gigante da Colina. As conversas acontecem paralelamente e a diretoria quer atacar as duas frentes para garantir ao menos um ponta de nível para ser titular, o que não quer dizer que uma negociação exclua a outra. Tudo depende de como as conversas vão se encaminhar. Então o Vasco está tentando duas frentes, está tentando o Wanderson de novo, parece que o Rony vai esfriando, né? Vai se distanciando, mas o Wanderson voltou ao cenário e o Vasco hoje teria uma reunião com o Brian Rodrigues. E para mim poder continuar falando aqui do Brian Rodrigues, exclusivo, o Grêmio entra na briga por Brian Rodrigues. De acordo com a equipe do NTCast, o Grêmio estaria interessado no jogador Brian Rodrigues. O interesse do atleta foi confirmado durante a live deste domingo. Agora o Vasco vai encontrar concorrência para obter o jogador. Mais um motivo para o Vasco poder acelerar os passos, se é que quer ficar com o Brian Rodrigues. A hora de fazer a boa é hoje. Por isso que eu acho que não tem como também. Vasco vive especulando, é quando chega na hora H, igual o caso do Uribe, de botar a proposta na mesa, perde para um concorrente, para outro interessado. Bom, eu não vou aqui, né, entrar na resenha, que o Vasco parece, sabe, aqueles adolescentes na balada, porque o horário não me permite. E para mim poder seguir, Vasco só possui 50% do passe de Lucas Zuccarello. Vasco possui 50% dos direitos econômicos do meia Lucas Zuccarello. O Cruz Maltino também tem a opção de adquirir mais 20% do passe do jogador por R$500 mil. Atualmente, o Sport de Recife detém os outros 50% dos direitos do atleta. Zuccarello tem contrato com o Vasco até 2028. E é claro que eu vou te fazer essa pergunta. E aí, depois dessa copinha, um dos destaques do Vasco foi o Zuccarello, usando a camisa número 10.
Merece aí, rapaz, que o Vasco faça esse investimento, bote mais 500 mil e traga ali pelo menos mais 20% e aí o Vasco terá, desculpa, 70% desse passe. Queria muito saber da sua opinião, porque em falar em Copinha, o Vasco ontem foi eliminado, é claro, mas também ali o perfil do Vasco Base deixou a seguinte mensagem: o Vasco da Gama agradece à torcida pelo apoio aos meninos da Colina durante a campanha na Copinha 2025 e aos atletas pelo empenho com a camisa Cruz Maltina. E, cara, pra mim, chegou até além das minhas expectativas, devido o Vasco montar um time sub-17 com várias ausências importantes do elenco sub-20, que já estavam ali treinando com o elenco principal do Vasco e também jogando esses jogos do Carioca. Eu acho que se o Vasco tivesse levado o Bruno Lopes, o GB, o Paulinho, até mesmo o Rayão, o Leandrinho, com certeza essa história seria diferente. E ontem ficou visível, momento do jogo, o Corinthians cai, em termos físicos, o Vasco consegue melhorar o seu desempenho no segundo tempo e ali com 4 mexidas do Corinthians, que praticamente não cedeu ninguém pro time profissional, eles conseguiram equilibrar o nível e ali impedir o Vasco de, no caso, chegar a um empate que levaria a partida para pênalti. Mas não tenho que reclamar dos meninos, só tenho que parabenizar, e esse daqui está concorrendo ao gol mais bonito da Copinha, meteu um golaço contra o time lá do Império do Mal de Guarulhos, golaço de voleio, o André cheio de moral. E eu queria te fazer uma pergunta: quem desses garotos você aproveitaria no time titular não, desculpa, no time principal do Vasco da Gama, no time profissional, pelo menos que vai seguir para 2025? Deixa aqui a sua opinião. E pra gente começar aqui já dar números finais, ó, fim de jogo, ontem o Vasco empatou mais uma de 1-1, cara, eu não quis ver a coletiva do Ramon Lima, porque quando eu li as aspas dele lá na Net Vasco, eu já fiquei extremamente irritado, quando ele falou que foram 3 empates, que poderia ser 3 vitórias. Meu irmão, eu acho que nenhum dos 3 jogos o Vasco fez por merecer vencer. Mas Léo perdeu um caminhão de gol contra o Bangu. Mais um motivo: não teve competência de bater o fraquíssimo Bangu, que é o lanterna da competição. Mas, enfim, vamos virar a chave, porque quinta-feira vem o time do Vasco, que irá seguir, pelo menos nessa temporada 2025. Vão vir os chamados titulares. Eu estou muito curioso para ver o primeiro jogo do Carilli à beira de campo como técnico do Vasco. Claro, Manaus parou, Manaus está em festa, eles estão fazendo ali várias ações, levaram ídolos do Vasco, que já tiveram carreiras vitoriosas, belas conquistas também para Manaus, como olha só, ó, a chegada do mascote, presença dos bois caprichoso e garantido, que é uma parte da tradição ali de Manaus, presença do ídolo Carlos Germanos, sorteios de ingressos e produtos, promotoras de sócios gigantes, promotoras do sócio gigante e muito mais. Então essa parte social ali o Vasco está fazendo várias ações, que é bacana, o povo de Manaus merece isso, mas não adianta fazer isso tudo como essas imagens aqui, que é exclusiva do NTCast, que vem lá do Wallace, que ele vem mostrando, no caso, toda a preparação para poder receber esse jogo da quinta-feira. É o próximo confronto do Vasco, mas nada disso vai adiantar se o Vasco não começar a atuar melhor. Inclusive o Vasco precisa de 6 vitórias em 8 partidas para poder se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Um grande detalhe é que o Vasco ainda irá jogar todos os seus clássicos, contra o Fluminense, contra o Faísca e contra o Império do Mal. E a pergunta que não quer calar, porque, olha só, isso daqui vale classificação para a Copa do Brasil de 2026. Para essa de 2025, o Vasco já está garantido. Mas para a próxima, meu irmão, Vasco precisa... Ah, Léo, mas pô, ainda tem os jogos de Copa do Brasil, Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, que também dão vagas para a Copa do Brasil. Só que a gente não pode contar, tem que fazer a parte, irmão. A parte do Vasco ele tem que fazer. Tem que ficar ali garantido, tranquilo, para depois não ter que ficar desesperado em outras competições buscando classificação
para essa competição que é muito importante, paga muito bem. Inclusive, ó, olha a terceira rodada. Ah, e detalhe, o Vasco tem que ganhar 6 partidas, o Flu-C, eu acho que tem que ganhar 6 ou 5 partidas, e o Império do Mal tem que ganhar 7 de 8 partidas. Tá todo mundo enrolado, tá? Os times chamados grandes aqui do Rio de Janeiro, que eu vou ficar calado. Bom, esses aí também andaram tropeçando bastante. Sampaio Corrêa porrou o Faísca, o Vasco empatou, o Flu-C empatou e o Império do Mal, tomou mais uma chinelada. Aí aqui eu fico reclamando putaço com o desempenho do Vasco, mas também, olha, vou te contar, não tá fácil pra ninguém. E a classificação, de momento, é essa aqui, ó. Bangu é o Lanterna e o vice-lanterna é o Império do Mal. E nós vamos seguir. Aí vem ali, ó, 10º colocado, o Flu-C, 9º Vasco e o 8º Faísca. Léo, o que significa esses pontos verdes e azuis? Os azuis aqui são os 4 que vão para semifinal e final de Carioca. Já pensou, galera? E esses aqui é que vão disputar, no caso, a Copa Rio, que dá mais uma vaga. Você escolhe, ou você vai para a Copa do Brasil, ou você disputa. Rapaz, se eu não estiver enganado, é a 3ª ou a 4ª divisão do brasileiro. Você escolhe o que você quer da sua vida. Você pode me corrigir, que eu não tenho certeza não, tá? Mas vale a resenha. Pô, meu irmão. Mas olha, se tivesse zona de rebaixamento, só o Faísca se livrava, o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Ah, e detalhe, 12º é rebaixado, tá? E hoje é o Bangu. E eu queria saber da sua opinião sobre a sua expectativa do que você acha que irá acontecer em Manaus. Se você também está aí querendo ver como o Vasco vai se comportar. Agora é o time completo, não tem chororô. Detalhe, uma grande festa em Manaus, uma grande expectativa. Para mim esse jogo teria que ser domingo, não será. E também eu quero saber na sequência, o decorrer do campeonato. E também eu quero saber sobre a sequência, decorrer desse campeonato carioca. Ah, e detalhe, acabou o campeonato carioca, exemplo, hoje, na semana que vem já começa o brasileiro. E até agora, cadê os reforços? Cadê os jogadores que o Carille pediu pro ataque? Esses caras vão fazer pré-temporada? Esses caras estão nesse momento passando por aquele trabalho físico nos seus clubes? Ou de repente são jogadores que irão chegar aqui nas mesmas condições que chegou o Lemos? O Lemos chegou sobre muita suspeita. Então, cara, são muitas informações, muitas notícias para você poder opinar. E eu espero, sinceramente, cara, que essa semana seja definido a situação do atacante, pelo menos 2. Eu não acharia ruim, caso o Vasco, não, vamos contratar o Brian, beleza, e também trazer o Wanderson. É melhor ter 2 do que 1. Na verdade, quanto mais qualificar o elenco, mais elenco você tem para disputar as principais competições. Vou dar uma atualizada aqui rapidinho, vou pausar e já volto. Nesse momento não temos mais nada, mas amanhã eu volto aqui na parte da manhã com mais um giro de notícias aqui no canal Na Torcida Vascaínos. Não esqueça de comentar, deixar o seu like. Se não for inscrito, faça a boa, se inscreva. Bom feriadão para quem está aqui no Rio de Janeiro, ainda está de chinelinho, município do Rio de Janeiro. Hoje é feriado, mas para os demais estados e municípios também. Bom, uma boa semana de trabalho, uma boa semana de correria, que Papai do Céu venha nos abençoar. Um beijo nesse coração lindo e eu fui que fui, galera.